Boa noite, sejam bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos tratar o assunto mediação de conflitos, uma ferramenta para a prevenção de riscos psicossociais. E a nossa convidada de hoje é Magali Geara. Boa noite. Oi, Fabi! Tudo bem, Magali? Tudo, e você? Tudo ótimo. Estava conversando aqui com o Hum. pessoal que hoje nós vamos falar de mediação de conflitos, esse assunto tão importante, né? E antes de nós começarmos, eu queria trazer um pensamento de Platão que tem muita relação com o que nós vamos falar hoje. Diz o seguinte: por vítimas de agressão, entendo aqueles que mudam de opinião pelo pesar ou pela dor. Por vítimas de doença, entendo aqueles que mudam de opinião seduzidos pelo prazer ou aterrorizados pelo medo. Então vamos refletir sobre isso. A nossa convidada, ela é mediadora, conciliadora, né? Certificada pelo Conselho Nacional de Justiça, facilitadora de constelação familiar sistêmica. Ela é mestre em Educação e Filosofia pela USP, estudou artes na Faculdade Paulista de Artes. Em outras palavras, a Magali é mediadora, conciliadora, filósofa, professora, facilitadora de constelação sistêmica, atriz, cantora, dramaturga, mãe e avó. Gente, como pode caber tudo isso em uma pessoa só, né? Só estou dando uma prévia do que vem por aí. Mas conta pra gente, Magali, como que você é, chegou nessa questão da mediação de conflitos, né? Conta um pouco da sua trajetória. Bom, em primeiro lugar, né, Fabi, eu queria agradecer o convite para poder falar um pouco sobre a mediação. É a primeira live que eu faço pelo Consonância, que é o perfil que eu estou dedicando para falar sobre mediação. É diferente do meu perfil profissional, eu estou fazendo essa experiência, né? Então, foi o seu convite assim acelerou isso e foi muito legal, foi bem bacana, obrigada mesmo para a gente poder fazer esse bate-bola aqui e levar um pouco a, um pouquinho do conhecimento da mediação, né? A gente vai tratar assim de uma maneira direta para que as pessoas que tenham interesse possam ter acesso a isso, né? Como que eu cheguei na mediação fazendo tudo isso, né, Fabi? Os caminhos vão se juntando. No meu histórico familiar, a minha, a parte da minha mãe veio para o Brasil, né? Meu avô veio para o Brasil, fugindo de uma guerra no Líbano. Eles são libaneses, franco-libaneses, e vieram para o Brasil fugindo da guerra. Isso na década de 50, vieram por navio, demorou uma viagem de uns 3 meses. O lado do meu pai, então aqui tem a família da minha mãe, família são todos diplomatas. Meu avô, meus tios são diplomatas. A minha mãe trabalhou em consulado toda a vida, né? Então hoje eu tenho até uma irmã que também é consuleza. O lado do meu pai, a família também veio fugida da guerra lá da Itália, fugindo da Primeira Guerra Mundial, vieram para o Brasil pelo mar também. E meu pai se tornou advogado, juiz, e é o filho mais novo que a família toda se empenhou para que ele estudasse. Então a mediação, para mim, ela junta a diplomacia do lado da minha mãe e a justiça do lado do meu pai, né? É, E eu vislumbro essa possibilidade da gente olhar o conflito de uma forma até construtiva, porque se não fossem as guerras, eles não tinham vindo para cá, né? Então é mais ou menos por aí que eu cheguei. A história mais prática do meu primeiro contato foi no SESC, e aí que eu te digo que as histórias se juntam, que lá no SESC eu era programadora do núcleo de música e artes cênicas,
Trabalhava com a Gisela, com o pessoal lá, programando a choperia, programando o teatro, todas as atividades de música e artes cênicas, e trocou a gerente. Era no Sesc Pompeia. Quando a gerente entrou, a Marina Avilés, ela foi apresentada pelo Danilo de Miranda, como especialista em resolução de conflitos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar isso, foi em 2003, 2004. E eu me interessei a partir dali. O Sesc Pompeia era um ambiente bem conflituoso, eu era uma das que causava conflito também lá. E aí eu fiz curso de comunicação não violenta, fiz curso no Senac de resolução de conflitos, administração de conflitos, e acabei fazendo no CNJ quando eu era professora, lá na faculdade, na Unicapital, era professora lá. O CNJ foi lá, ofereceu o curso e eu me formei lá. Sendo professora, ouvi primeiro ali quando eu era programadora, que vinha da parte das artes, e junta com a história familiar, aí eu cheguei aqui. Que bacana. E a sugestão de falarmos desse assunto hoje é porque nós temos uma nova redação da NR1, que é uma norma regulamentadora, vigente a partir de maio de 2025, que reforça a obrigatoriedade de ações sistemáticas voltadas à prevenção de riscos psicossociais. Isso no ambiente de trabalho, né? E aí eu queria saber de você como a mediação de conflitos pode ser usada como ferramenta de intervenção nesse processo. Tá. Olha, eu vou falar um pouco como que a mediação acontece de uma maneira bem sucinta. A mediação é o terceiro neutro, é o mais neutro possível dentro de um conflito, né? Então, os princípios da mediação, os básicos são 8, né? A imparcialidade do mediador, a gente não tem lado, não toma partido, não deveria. A isonomia entre as partes, todos têm o mesmo peso, não tem quem é mais rico, mais pobre, tem o mesmo peso, quem é homem, quem é mulher, tem o mesmo peso. A oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade. Então, só participa de uma mediação se você quiser. Você pode sair em qualquer momento da mediação. A busca do consenso, ele não é obrigatório, mas a busca é o consenso e ela é confidencial e a gente parte do princípio da boa-fé. O que acontece em relação a essas normas, a norma que você colocou e aos conflitos de saúde mental dentro das empresas? Eles se autoalimentam, né? Por exemplo, uma pessoa que tem a saúde mental fragilizada, ela tem mais tendência a se envolver em conflitos, né? Então, assim, ela tem menos tolerância à frustração, eu até anotei aqui para falar. Ela interpreta as interações de forma negativa, ela desenvolve quase aquela maniazinha de perseguição. Ela tem dificuldade em colaborar, porque ela está já se sentindo excluída, ela está não se sentindo ouvida, né? Ela falta ao trabalho com frequência e ela tem uma postura que é ou se evadir do conflito ou partir para o embate. Depois eu queria falar um pouquinho sobre isso. E por outro lado, o conflito, ele amplia as questões de ansiedade, de estresse, de burnout, de insônia, de fadiga, de falta no trabalho, de insegurança psicológica. Então, o conflito e a saúde mental, os problemas, eles caminham juntos, né? Essa estratégia da evasão do conflito ou do embate direto são duas posturas que a gente vê acontecer bastante. Uma é a pessoa que parte para o pau. Antigamente a gente falava, vou botar no pau, né? Hoje a gente usa o termo judicializar. Hoje eu vou judicializar. É procurar um terceiro que resolva para você os seus problemas, o seu conflito que você criou ali. E outra situação é a pessoa que joga para baixo do tapete e faz de conta que o conflito não está lá, mas ele está lá. Ele está. Que nem assim, né, Fabi? A gente não precisa falar para o nosso estômago, faça digestão, coração, bata. Ele está lá. Então não adianta você fingir que o conflito não está lá,
porque ele está, e não adianta também você partir para o embate direto, né? Então, nessa questão, eu acredito que a mediação tenha muito a contribuir com essa nova lei, essa nova ação, porque ela pode trazer a imparcialidade. Porque não adianta, Fabi, você chamar um chefe de um outro setor ou chamar um outro colega, porque todos estão envolvidos dentro daquele sistema, né? Eles estão sem, eles, a imparcialidade ela não acontece ali, porque todos têm interesse ali dentro, seja em relação à empresa, ou seja em relação à sua promoção. Então, já a imparcialidade ele já não acontece, né? Cada um vai defender o seu quinhão, né? Vai Porque defender o não há seu. imparcialidade. Cada um vai querer defender o seu ponto de vista. E às vezes as pessoas acham que fazer mediação é ouvir, né? É ouvir e falar, olha, você errou aqui, aqui, você errou aqui, aqui. Não é isso, né? A mediação basicamente é uma escuta ativa que transfere para os mediandos a escuta entre eles. Eles precisam se ouvir, entendeu? Certo. E só uma pessoa mais neutra, sem interesse naquela situação, pode atuar de uma maneira mais direta, né? Porque a mediação ela é rápida, ela não é um processo demorado, né? E sem levantar questões psicológicas que a pessoa possa trazer. A mediação não entra nesse âmbito. Certo. E você poderia compartilhar alguns casos que você acompanhou relacionados a conflitos interpessoais em empresas? Eu vou, eu vou dar um passo, ao invés de falar de casos que eu compartilhei, eu vou deixar sugestões para que as pessoas possam, depois dessa live, acompanhar e se aprofundar nesse assunto. Primeira sugestão que eu vou dar é um filme, são 2 filmes. Chama-se 7 Anos. Você já viu, Fabi? Não. Não. Esse filme chama-se 7 Anos e ele está na Netflix. Ele é uma empresa onde tem 4 sócios e eles fizeram um rolo lá com a Receita Federal, é espanhol o filme. E foram pegos. A advogada liga e fala, olha, alguém vai ter que ser responsabilizado e vai passar 7 anos na cadeia, né? Então eles não conseguem resolver quem vai ser essa pessoa e eles chamam um mediador. O filme é muito legal porque ele mostra a atuação do mediador dentro de uma empresa, né? E a solução que o filme dá no final, eu não vou dizer a solução, não diz respeito ao mediador, mas eles conseguem chegar, através da mediação, à solução, que é quem vai ser a pessoa que vai passar os 7 anos na prisão. Mas a resolução do filme depois caminha um pouquinho lá. Nesse filme, tem um exemplo interessante que eu vou até citar aqui, que duas pessoas querem uma laranja. E como é que você faz para atender essas duas pessoas? Você tem uma ideia, Fabi, como é que você atenderia 2 pessoas querendo uma laranja? Bom, se a gente for pensar no exemplo de Salomão, ele falou para cortar o bebê no meio, né? Então a primeira coisa que a gente vai pensar é cortar a laranja. A primeira ideia é cortar a laranja, mas eles querem uma laranja inteira. Nenhuma criança cortada também, né? Eles querem uma laranja inteira. Então, a gente tem sempre essa ideia de dividir, né? E esse mediador no filme, ele dá uma solução muito bacana. Ele fala, você pergunta para que ele quer a laranja. Então tem um que quer a casca para fazer bolo e o outro quer a polpa para fazer suco. Perfeito. Entendeu? Então você tem que... A gente não pode resolver, tem que perguntar, tem que ver o que é que está rolando ali. Essa é a primeira sugestão que eu deixo para vocês. E a segunda, como que é o nome do filme? O Insulto. Esse filme, eu, não sei, eu acho que está no Prime. Esse filme, o resumo dele é que é um cristão libanês que ele rega as plantas da sua varanda. E um dia, sem querer, ele molha um refugiado palestino que está lá embaixo.
E essa faísca vira um evento midiático internacional. Nossa. É sensacional. Esse filme, ele mostra como que uma faísca, como que um conflito pequeno, como que uma coisa pequenininha vira um incêndio. Uma faísca vira um incêndio. O que a gente chama em mediação de escalar o conflito. O conflito, ele começa assim e ele vai crescendo numa espiral que vai se alargando. Esse filme mostra exatamente isso. O círculo vicioso dos envolvidos num conflito, a escalada de amplitude do conflito e como que os aparatos sociais acabam estimulando, porque vira um evento midiático e depois ninguém mais sabe por que tá brigando. Eu acho que esses dois exemplos vão ajudar bastante a entender um pouco como essa relação de conflito atrapalha no nosso dia a dia e como o mediador pode trazer alguma solução. Que ótimo, adorei. Vou assistir com certeza. Então 7 anos e o outro é Sim, O Insulto. perfeito. E quando a gente pensa no gestor, e ele tem que lidar com uma equipe, né? Que conselho você poderia dar para ele mediante um cenário de cuidado com a saúde emocional e mental da sua equipe? Essa semana eu postei o dilema do bonde, né? Que você tem que decidir se você vai atropelar cinco ou um, né? E isso faz com que a gente possa refletir sobre o nosso dia a dia, né? Quem nós estamos atropelando no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente atropela sentimentos, a gente atropela ideias, nós atropelamos até na nossa convivência familiar o limite, né, um do outro, né? Então acredito que em termos de conciliação tem muitas questões que um gestor pode saber lidar melhor, né, com a situação e no âmbito familiar também. Sim. Eu queria fazer um parênteses. Existe uma diferença técnica entre conciliação e mediação, que eu não vou entrar Sim, aqui, tá? Mas, por exemplo, a mediação, ela é usada em relações continuadas, né? Família, assim. A conciliação, quando bate um carro de algum desconhecido e tal. Mas isso pouco importa, é só para as pessoas terem conhecimento, não interessa o nome, né? Interessa resolver. Essa coisa de atropelar é muito interessante, né? O Bert Hellinger, ele tem uma frase, o Bert Hellinger, ele é o criador das leis sistêmicas, né? Ele tem uma frase que, quando ele foi prestar serviço voluntário numa tribo lá na África, tinha alguém, acho que um pastor, dando uma palestra e perguntou soltou a pergunta: entre as pessoas e as ideias, você fica com as ideias ou com as pessoas? uau, Né? Então hoje a gente está achando que as pessoas são o problema. sim, E as pessoas, elas são parte da solução. Né? uhum, A mediação, o que eu diria, né, para aquele gestor, o princípio básico é a autorresponsabilização pelo que você faz, seja no lado legal ou no lado não legal. Né? Então, colocar o dedo na cara não funciona muito, as pessoas se retraem. Mas a autorresponsabilização chegar ao ponto de você entender que aquela pessoa do seu lado não é um problema, ela faz parte da solução e que você é responsável pelo que você causa. Não se vitimizar, não culpar o outro, você achar a solução para as coisas. A mediação, o mundo ideal é um dia onde a gente não precisa, no meu modo de entender, não precisará do judiciário e não precisará do mediador. Porque nós seremos capazes de nos autorresponsabilizarmos pelo que causamos e pela busca da solução.
Então, dentro de uma empresa que as relações são continuadas, existe a questão de, de promoções, né? É necessário que a gente se assuma a responsabilidade pelo que se faz. Né? Os adultos assumem as responsabilidades por aquilo que fazem. Mas na hora do conflito querem jogar para o juiz resolver. Não, a gente tem. Não foi eu que causei o conflito, eu tenho condições. Claro, né, Fabi, que tem conflitos que precisam de documentos, de provas, é uma coisa mais complexa. Mas na maioria dos casos a gente consegue resolver. Perfeito. E fala um pouquinho mais da consonância, né? Se as pessoas precisarem te contratar, precisarem, né, de uma mediação, como que funcionaria? Então, eu tô aqui, né, colocando a cara na consonância, porque o consonância não, até hoje eu não tinha colocado a cara, só postagens, né? É claro que as pessoas entram em contato comigo pelo consonância, lá tem o WhatsApp também disponibilizado. E a gente, onde que eu posso atuar? Nos tipos de conflito que existem. Divórcio, carro que bateu, a vizinha que está me incomodando. Em condomínios, tem muitos conflitos em condomínios, né? É o CCC nos condomínios. Carro, criança e cachorro são os conflitos. Cachorro. Cachorro, né? Então, é uma forma rápida de resolução, barata comparada com as questões que a gente enfrenta no judiciário, e onde as pessoas vão aprendendo, através das ferramentas que a gente vai aplicando, a se empoderarem e a caminharem sozinhas na resolução dos conflitos. Porque, por exemplo, Fabi, às vezes você está numa sessão de mediação e não teve acordo. Não teve acordo. Mas a conquista que teve ali de conversa, de saber, de ouvir o outro, de entender o outro, ele se entendendo, lá na frente vai ter uma abertura para isso, entendeu? Certo. Então, a mediação, para as empresas, por exemplo, investir na mediação é evitar problemas de reputação, problemas financeiros com faltas, né? É um investimento onde os seus colaboradores eles vão ter certeza de que um conflito não vai ser no embate e não vai ser assim fingir que não tem, Deixado de lado. deixado de lado. Eu estava esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ele me contou assim, na minha empresa teve um conflito e chamaram o chefe, colocaram as pessoas para conversar e tal, e depois demitiram um. Foi aquele que foi atropelado pelo bonde. Atropelado pelo bom. Tem o outro também que é o dilema do prisioneiro, né? São dois prisioneiros. Sabe esse, Fabi? Não. E que a gente entrega o outro, né? Ou fica em solidário com os prisioneiros. Não me lembro muito bem agora, mas é parecido com esse do bonde. Que mais, Fabi, que a gente poderia falar? Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu anotei a mais. Eu falei dos pilares, né, básicos da mediação. Que mais? Então, eu trouxe um pequeno trecho, um versículo da Bíblia que tem relação com o que a gente está falando, né? Tá. Em Mateus 5, 9, Jesus diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, em outras palavras, nós que somos filhos de Deus, temos que ter a consciência de que a nossa missão é promover a paz. E vivemos nesse mundo que parece que o que prevalece é o conflito, né? Quando a gente enxerga em termos mundiais, né, a globalização, tantas guerras, como você mesmo disse, a gente está toda hora brigando com o vizinho e na família não se entende. Me parece que nós estamos bem distantes dessa consciência de que no seu dia a dia você deveria promover a paz, né? Como que a gente, como
quem são os pacificadores, né? Porque não é aquele que foge do conflito e nem aquele que escancara o conflito e machuca, né? Hoje em dia, a treta dá muito dinheiro, né? A treta Principalmente na internet. na internet, no judiciário, dá muito dinheiro, né? Quanto é uma coisa, uma bola de neve. Eu falo assim que a treta dá dinheiro e dá engajamento, né? Tudo bem. Né? O algoritmo, ele é basicamente assim, falem mal, mas falem de mim. Não é, Fabi? Sim, Né? sim. Então a gente está vivendo uma valorização da briga, das ideias acima das pessoas, do você não, do meu time, ele não, você não, uma divisão, né? E muito acirrada, principalmente porque treta está dando dinheiro. Então, quem são os pacificadores? Quem seriam os pacificadores? Eu entendo que são essas pessoas que se autorresponsabilizam pela resolução das coisas que elas causam, né? Certo. Porque, Fabi, não vai ter como a gente um dia não entrar numa confusão, não causar uma confusão, né? Ninguém aqui é anjo e está bem resolvido. A gente erra, a gente faz, a gente sai do prumo, a gente, né? Mas o importante é se responsabilizar por isso, né? Errou, vai lá, conversa, tenta solucionar, né? Então, os pacificadores, eles são as pessoas que se autorresponsabilizam pela condução da sua vida e pela solução. E fazem escolhas, né? Escolhas. Eu vou dar engajamento para uma treta? Quando você não dá engajamento, você já está pacificando, né? Sim. Tem aquele ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Mas a gente está brigando sozinho já. Muitas vezes a gente briga conosco mesmo, É, né? A gente tem essa questão de se autocobrar, de é, julgar demais, né? Então, vivemos nesse mundo onde a comparação é muito acirrada e as pessoas precisam se mostrar que uma é melhor que a outra. Parece que se não acarecia esse ego, você não é ninguém, né? Então, isso é uma numa coisa bem empresa, infantil, né? Bem infantil. então, mas numa empresa a gente vê muito isso, né? Questões de cargos, e aí, porque um se tornou chefe, aí acha que também já é melhor que o outro, e aí, como você disse, ao invés de chegar numa conversa, só impõe aquilo que ele quer. Então, a questão de conflito, ela já começa dentro de nós, de uma falta de saber lidar com seus próprios sentimentos, de até um pouquinho, Magali, eu arriscaria dizer de falta de estudo, porque eu, por exemplo, eu gosto muito desse tema, eu estudo muito questões assim de liderança, né, de como ser um bom líder. E se você vai atrás, se você estuda, se você reflete, né, sobre as suas atitudes no dia a dia, já é um bom começo. Como você disse, nenhum de nós é perfeito, então cabe a nós darmos o nosso melhor, né? Eu deixo para como né, uma dica assim, né? O conflito o combinado é muito, ele é sagrado. Os combinados, eles não são estanques, eles não são eternos, eles não são imutáveis. Mas combinou, tem que cumprir.
Não vai dar para combinar, não vai dar para cumprir, recombina. Chama a pessoa, recombina. Na mediação, tudo que o mediador faz é aberto. A gente não fala assim, ai, com licença, vou conversar aqui. Não. Tudo é aberto. Fala, olha, agora nós vamos parar um pouquinho, agora. É a decisão informada que a gente chama. Tudo é aberto, tudo é transparente. Então, um modo de resolução onde as pessoas se autorresponsabilizam e tem o combinado, que é o termo de acordo que a gente faz, né? Que ele pode ser até depois executado e tal. Mas o que é que vale ali? A boa-fé e a palavra de cumprir o combinado. Ai, mas eu mudei. Chama a pessoa e fala, olha, vamos mudar? Eu não vou conseguir fazer isso para cá. Vamos mudar? Né? Partindo sempre da boa-fé. Sempre da boa-fé. Então, na empresa, prazos que não dá para cumprir, vamos recombinar, né? Porque senão fica um sufoco, a saúde mental vai para o espaço e, como a gente falou, é um círculo vicioso. Então eu deixo aqui, assim, uma coisa fácil para as pessoas. Fácil. Combinou, cumpre. Não vai conseguir cumprir? Avisa, recombina. Exatamente. E é justamente isso que falta hoje, né? Essa falta de tato, essa falta de poder olhar no olho do outro e falar, olha, podemos combinar dessa forma, né? Parece que as pessoas não conseguem mais dialogar, não conseguem mais colocar o seu ponto de vista, ou fica com receio de magoar o outro, ou não se importa com o que o outro sente. E eu acredito que o mediador ele ajuda nesse aspecto porque é um caminho desse diálogo, né? Justamente pelo fato de nós estarmos vivendo uma geração que usa muito a internet e não sabe se comunicar, o mediador acaba sendo esse elo, né? Ele possibilita esse diálogo, né? E acho que é muito importante, principalmente numa empresa que tem muitas equipes, situações de conflito, como você comentou agora há pouco, de excesso de trabalho, de merecimento, né? Então, é bem bacana a gente pensar que possa haver esse diálogo entre gestores e equipe, entre equipes também, não é? Olha, Fabi, eu acredito muito na mediação. Acredito muito. Acho que quando a Terra for um lugar tranquilo, novo, as pessoas terão aprendido já a se. Nem vai ter conflito, mas caso aconteça, eu acredito muito nessa estrutura da mediação como um processo pedagógico de aprendizado, de resolução das suas questões, sem precisar de alguém que te fale, ah, você está certo, como juiz, né? Ele fala, você está certo ou você está. Eu acredito que é um processo de aprendizagem, de crescimento do ser humano e acredito muitíssimo na mediação. Eu me coloco muito à disposição para as pessoas que tiverem interesse ou em saber mais, ou em contratar, ou conhecer, eu estou disponível porque acredito muitíssimo nisso. Aliás, ela me ajuda bastante em alguns momentos da minha vida, é claro que eu não sou mediadora de mim mesma, mas algumas técnicas a gente já consegue, né? Acredito muito, Fabi, muito, muito. E eu te agradeço, porque todas as dicas que você deu foram fantásticas. Eu Que tenho bom. certeza que quem assistir a live vai refletir sobre o que foi falado, que também pode estar levando, né, o que a gente conversou hoje para a sua própria vida, para o seu trabalho, né? Vou passar os seus contatos. Quero já te convidar para as próximas lives, né? Porque eu sei que tem muito assunto que a gente Assunto pode tem. abordar. Então,
Agradeço muito pela sua participação e vamos continuar conversando sobre esse tema que é tão importante e que as pessoas precisam ter consciência de quanto atual, né? Não só a questão da mediação, mas a questão dos sentimentos, de todo o envolvimento emocional que nós temos no nosso dia a dia, né? Não podemos trabalhar sendo robôs. Temos Exatamente. que saber lidar com as emoções, primeiro as nossas próprias emoções e a do outro também, né? Então, muito obrigada, Magali, Obrigada, e a gente Fabi. Fabi, vai marcar em breve. a gente deu início a um processo bem bacana. Muito Com obrigada aos que certeza. estiveram aqui, aos que vão estar no futuro. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo, Fabi. Beijo.